Boa noite, Lagoinha. Como é que vocês estão? Como é que passaram o dia? Amém? Estamos felizes na presença do Senhor. Dá glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, diga para o irmão que está do teu lado: ter fé não é andar pelo que eu vejo. Ter fé não é confiar no que eu posso palpar. Ter fé é acreditar no que não vejo. Ter fé, repete, confiar no que não está nas minhas mãos. Certa vez Paulo disse, lá em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Afirma para essa pessoa que está aí do seu lado: para romper é preciso ter fé. Fala alto para ele ouvir. Amém, glórias a Deus. Amados, antes de entrarmos na palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrarmos mais profundamente na palavra do Senhor, a gente quer deixar algumas coisas que o Senhor tocou na minha vida ao longo do estudo dessa palavra, onde o Senhor ministrava no meu coração, onde é o seguinte: determinadas situações em nossa vida só serão compreendidas através da fé. Saiba que nem toda tempestade, nem todo vento forte, nem toda dificuldade vai vir para te abalar, vai vir para te destruir, vai vir para te causar um grande prejuízo na tua vida. Saiba disso, amados irmãos. Muitas dessas coisas que se levantam contra nós, muitas das vezes são situações e recursos de Deus para que muitas das nossas coisas possam chegar ao lugar onde Deus quer que esteja. Amém? Posso dizer isso, amados, com destreza e pessoa que provou disso. Quando há 2 anos atrás eu tive um grande problema dentro do meu casamento, um vendaval chegou e começou a revirar todas as coisas, houve um desentendimento muito grande entre eu e minha esposa, tudo estava caminhando para a ruína. E aquilo que eu gosto de falar, quando eu sempre exalto sobre isso, quando às vezes a gente lê na Bíblia sobre a mulher sábia que edifica o lar, naquele momento nós tomamos uma decisão, na verdade não nós, mas a minha esposa, ela chegou, ela olhou para mim, olhou nos meus olhos e disse: se você não voltar para a presença do Senhor, se nós não voltarmos para a presença do Senhor, se o nosso lar não for consagrado ao Senhor, nosso casamento vai ser desfeito. E caminhava para aquilo, na verdade já tinha sido desfeito, mas por milagre no nome do Senhor, glorifico ao Senhor todos os dias por ter colocado essa pessoa maravilhosa na minha vida. Nós estamos aqui hoje, 2 anos, praticamente 2 anos depois, glorifico ao Senhor por todos os recursos que o Senhor nos enviou, pelo caminho que o Senhor, pela chacoalhada que o Senhor deu nas nossas vidas, foi através disso que eu me coloquei de novo na presença do Senhor, e hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor está nos usando aí. Amém? Mas, amados, não espere milagres para ter fé. Não é um milagre por si só que vai gerar fé na sua vida. Entenda isso. Lembra de dois casos muito específicos para você sempre entender que não somente milagres vão gerar fé em você. Lembra do caso de Judas, aquele que traiu Jesus? Quem lembra? Você acha que aquele homem não viu milagres? Hein? Quantos milagres ele presenciou? Foi suficiente para gerar fé no coração dele? Ele trocou Jesus por moedas de prata. Foi traidor? Os 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer ao Senhor? Hein? Quem conhece essa palavra vai dizer aí. Apenas um milagre por si só não gera fé. Mas a fé é algo que gera confiança, crença, paciência e credibilidade. Isso, amados, não é algo que nasce da noite para o dia. Concordam comigo? Hein? Isso não vai nascer da noite para o dia. Fé não é algo ensinável.
é algo vivido. Fé não é algo que se força, você não agarra a pessoa e fala, olha, você tem que ter fé, não. Isso não vai gerar fé. Não é algo destrutível, e aqui eu estou falando da verdadeira fé. A verdadeira fé, ela não pode ser destruída. Mas então, o que é essa fé? A fé fala lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. Então convido os irmãos, a estarem abrindo a palavra do Senhor. Mas antes, só uma pesquisa que eu fiquei muito curioso. Rapidamente eu quero ver se os irmãos, ao longo de toda a Bíblia, não vale falar a ressurreição de Jesus. Um milagre que realmente marcou, quando você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Alguém lembra de um milagre e fala assim, poxa, se Deus me desse a oportunidade de presenciar um milagre, eu queria estar presente nele. Fala um aí. Hein? Ressurreição? Hein? Mais algum? Legal também. Amados, um grande milagre que me chama a atenção, e eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no livro de Êxodo 14, versos 15 e 18. Milagre que chama muito a minha atenção é o milagre da abertura do Mar Vermelho, e é a palavra que o Senhor vai dar para nós nessa noite, amém? Nos diz a palavra do Senhor assim, a partir do verso de número 15: Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta-te o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divida-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entrem nele, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, glórias ao nome do Senhor, aleluias. Amados, certamente um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Quem conhece essa história sabe. Um milagre que chama a atenção de todos até os dias de hoje. Quem não se lembra, um tempo atrás teve uma novela na Record que falava sobre a vida de Moisés. Ficaram mais de semana para fazer a travessia do mar. Quem não se lembra disso? Eu me lembro que todo dia eu queria ver, ficou mais de uma semana. Anunciava, hoje a travessia, todo mundo queria ver, todo mundo queria ver aquele... Coisas que aconteceu, lá atrás. Então, amados irmãos, para a gente ver como que grande foi o poder de Deus na operação desse milagre. Então é algo que aconteceu há milhares de anos atrás, mas que ainda hoje desperta curiosidade e o interesse dos homens, E nós veremos nesse texto, amados irmãos, através desse texto, que Deus transforma sim dificuldades em celebração para a honra e glória do nome do Senhor. E o primeiro entendimento que a gente precisa ter, mediante desse texto que nós acabamos de ler, o porquê Deus tirou o povo da escravidão do Egito para passar para as dificuldades no deserto. Porque o povo passou por grandes dificuldades no deserto. Dentre eles, o Mar Vermelho. Mas por quê, amados? O que Deus queria tratar com aquele povo naquele momento? Tirando ele da situação, vamos dizer, de um certo conforto, se é que pode se dizer, e levando. Amados, foram 400 anos de escravidão. Se levam as 4, 5, 6 gerações, sei lá. Parece muito estranho a situação, mas dizer, que era uma situação de conforto, ou melhor, de conformidade, porque muitas das vezes a gente tem aquela sensação de que melhor ficar do jeito que está do que piorar. Tem medo de que as coisas possam piorar. Amados, certamente o povo de Deus, debaixo da chibata ali de Faraó, debaixo da escravidão, debaixo de coisas terríveis que aquele povo egípcio fazia com ele, mas eles podiam pensar, a gente tem como comer, a gente tem onde descansar pelo menos uma noite, a gente tem o que beber, vamos ficando por aqui. Mas aí, amados irmãos, a gente tem que entender
que não era só uma prisão do corpo, mas era também uma prisão da mente, onde cada vez mais o povo ficava envolvido naquilo ali, cada vez mais o povo entendia que eles eram dependentes de Faraó. Mas aí a gente tem que entender outra coisa, amados irmãos. Aquele não era o projeto que Deus tinha para aquele povo. Aquilo não era um milagre, aquilo não era a provisão que Deus queria para aquele povo. E aí o que acontece? Deus vai lá e abala as estruturas, Deus vai lá, levanta um homem chamado Moisés, traz de volta o povo à realidade, traz de volta o povo a conhecer novamente os desejos de Deus. E aí, com mãos fortes, Deus vai lá e tira o povo daquele lugar, tira o povo, liberta o povo da escravidão. E uma aplicação para nós, uma experiência que nós vivemos nos dias de hoje. Somos retirados de situações também, de escravidão, situação de dependência química, dependência financeira, muitas das vezes até dependências religiosas, onde o homem se envolve com a religião e não consegue acostumar a procurar Deus por si só, fica dependendo de outras pessoas para ter uma experiência maior com Deus, né? Isso é um tipo de escravidão, isso é algo que o Senhor Jesus também veio para nos libertar. Então, posição social, pessoas, dinheiro, vícios, dependência religiosa, Deus te liberta, amados irmãos, e te leva exatamente para o deserto, para te tratar. O deserto é o lugar onde fala das provações, o deserto é o lugar onde Deus vai se revelar a cada um de nós. São as provas que o povo de Israel passou ali no deserto, é a mesma situação que Deus tem feito conosco. Quando as pessoas falam assim, estou passando um deserto, ou seja, estou passando um momento de prova. E se você, amados irmãos, eu digo o seguinte, se todos nós escolhermos trilhar o caminho do Senhor, se todos nós escolhermos estar na presença do Senhor, em um determinado momento, se você ainda não passou, você vai passar um momento de deserto. Se você ainda não viveu, você vai ter sim um momento de dificuldade. Sem exceção, qualquer momento nós vamos estar diante desse mar vermelho, certamente. Mas e aí, como que vai ser? Você vai parar? Você vai voltar? Passando pelo processo da libertação, da descontaminação de tudo aquilo que era dependência do Egito, pragas foram lançadas sobre aquele povo. Deus estava tratando caso a caso, situações a situações, para que o povo literalmente tivesse a sua mente completamente desbloqueada daquilo. Cada praga daquela que o Senhor enviou ali no Egito, era Deus mostrando que os egípcios, eles tinham a cultura de cultuar as divindades. Então, tipo assim, o Nilo era um deus, tinha um deus da plantação, tinha um deus sol. Então, cada situação daquela que foi afetada pelas pragas que Deus enviou, era como se Deus estivesse derrubando cada detalhe que o Egito havia construído. E quando Deus traz o povo para o deserto, naquele momento era Deus falando com o povo judeu o seguinte: olha, até aqui vocês dependiam de Faraó. Mesmo debaixo da escravidão, vocês comiam, bebiam e dormiam porque Faraó deixava. Mas agora eu quero tratar vocês de uma forma diferente. Deus tira o povo daquela situação. Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto. Ali no deserto Deus envia recursos, alimentos, envia ali a nuvem que dava sombra no momento de sol, envia ali a coluna de fogo que aquecia no momento de frio. E em todo momento Deus cuidava daquele povo, Deus guiava, Deus mostrando que não precisava mais de sentir saudade da escravidão, não precisava mais sentir saudade do Egito. Até que chega, amados irmãos, o momento do Mar Vermelho. Aí começa, quando você hoje vem para a presença do Senhor, é a mesma situação. Deus te liberta, Deus te traz
revelações. Deus te traz algo que você até então não conhecia, te traz alimentos, aí você começa a pensar, estou caminhando, estou vivendo, a minha vida está fluindo, está tudo tranquilo, aí você descansa. Aí você se depara numa situação onde Deus vai te conduzir para aquele lugar, onde muitas das vezes o homem entra em pânico, quando o homem não está vivendo no Espírito, quando o homem não está vivendo em fé, ele entra em pânico. Por quê? Naquele momento, amados irmãos, onde Deus conduziu com mãos fortes aquele povo para estarem de frente ao Mar Vermelho, se vocês olharem na história, se vocês olharem na geografia do local, vocês vão ver que de um lado, naquele momento, o povo tinha algo chamado que era Pi-Hairote, que eram colinas grandes, montanhas e cordilheiras intransponíveis. De outro lado tinha ali Migdon e Baal-Zephon, que eram fronteiras fortemente armadas do Egito. Atrás estava vindo o exército de Faraó, com sede, doido para vingar, doido para matar aquele povo. E à frente o marzão, o Mar Vermelho. E aí você pode pensar, qual foi a atitude daquele povo? Qual seria a sua atitude mediante a isso? Como é a sua atitude no momento em que você pensa que vai descansar porque entrou no caminho do Senhor, quando você pensa que agora vai viver uma vida de tranquilidade, porque está vindo à igreja, está congregando, e aí começam a se levantar dificuldades, começam a aparecer problemas? Qual seria a sua reação? O povo reclamou, o povo questionou: Moisés, você nos tirou do Egito para trazer a este lugar para que fôssemos enterrados aqui? Mas esse homem, Moisés, ele foi aos pés do Senhor, ele foi lá e orou, ele não reclamou, ele clamou, ele buscou a direção, e o Senhor o respondeu, no trecho que nós acabamos de ler. Então, amados irmãos, o que a gente precisa entender é a primeira coisa que aconteceu nesse texto. O mar só se abre para quem avança para frente, para quem segue em frente. O mar só se abre para quem segue em frente. Repete isso, por favor. O mar só se abre para quem segue em frente. Amados, se o povo voltasse, se naquele momento que se depararam com o mar, olharem para um lado, olharam para o outro, dificuldade, vou voltar. O que ia acontecer se aquele povo voltasse? Eles iam dar de frente com quem? O Faraó e seu exército. Certamente morreriam. E o que é pior, amados irmãos? Se eles não seguissem em frente, eles não veriam o milagre. Se eles não dessem o passo de fé, eles não veriam o mar se abrir. Então, precisamos entender que, independente das circunstâncias, precisamos prosseguir. Independente do que estiver acontecendo, eu preciso ter fé. Fé para quê? Para romper aquela dificuldade, para seguir adiante. Só veremos o milagre se andarmos para frente. Só veremos o milagre se andarmos na direção do Senhor. O Senhor libertou aquele povo para seguir adiante, não para voltar, não para retornar. Só veremos a promessa se avançarmos, né? Lá em Hebreus 10:38 fala: o justo viverá da fé, mas se ele retrocede, a minha alma não se agrada dele, diz o Senhor. Não dá mais para voltar, amados irmãos. Deus te chamou para fazer parte de um povo que tem andado, que tem rompido. Não dá para ficar olhando para trás, não dá para olhar coisas que você passava antes de conhecer ao Senhor. Ah, mas eu não tinha dificuldade, eu não tinha tantos problemas. E aí, amados irmãos, quero dizer a você, qual foi o momento que Deus prometeu para você que você não teria problemas na sua vida? Qual foi? Se alguém tem esse tipo de promessa, amém. Para mim, nunca tive, pelo contrário, desde que eu resolvi
trilhar o caminho do Senhor, desde que eu voltei para a presença do Senhor, parece que as coisas às vezes se multiplicam. Mas, amados irmãos, eu posso dizer que em cada uma delas eu tenho visto a provisão do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Em cada uma delas eu tenho visto os recursos do Senhor, como o Senhor foi com aquele povo no deserto. O Senhor tem sido com as nossas vidas nos dias de hoje. Caminhar com o mar aberto seria muito fácil, concorda? Concorda? Se o povo viesse correndo de Faraó, aí chegasse ali e viu, igual tá essas cadeiras aqui, se fosse o mar, tá aberto, pum, passava. Não ia embora, não ia? Não, mas aí chegou, viu aquele marzão, viu aquilo ali, viu a dificuldade à frente. E aí eu pergunto, onde Deus disse que seria fácil? Ele apenas disse, confia. E essa é a atitude que vai fazer o homem romper. Onde ele não vê, mas ele vai porque Deus mandou. É dar o passo, amados irmãos, sem ter o chão. É como se eu estivesse andando aqui, ó. Aqui acaba o chão, eu vou, piso e Deus coloca um piso para mim, eu vou dar outro passo e Deus coloca. Isso é andar, isso é romper em fé. Então o povo foi, e à medida que o povo ia, o mar ia se abrindo. E o povo ia adentrando e o mar ia se abrindo. Por quê? Porque a promessa daquele povo estava do outro lado, não estava ali. E o povo ia. E a segunda ordem, marche. Não ande, não corra, marche. Marche, amados irmãos. Tem um ritmo. Se tem alguém aqui que serviu o exército, sabe disso. Eu não servi o exército, mas a gente sabe de algumas coisas, né? Alguém já viu o desfile de 7 de setembro, né? Um exército inteiro vai lá, né? Aquela marcha sincronizada, os passos sincronizados. O que acontece? Ele está todo mundo andando junto. Tem um tempo, tudo certinho, né? Não é correr. Deus não falou, diga ao povo que corra. Deus falou, diga ao povo que marche. Por que o povo não podia correr, amados? Porque se o povo corresse, ia deixar certamente coisas que eles tinham que levar, coisas que eles haviam tirado do Egito para o seu sustento, dinheiro, valor, ouro, pedras preciosas, os mantimentos, as coisas que o povo, se todo mundo se desesperasse e corresse, certamente muita coisa se perderiam. E também o caminho não estaria pronto. E devagar demais, amados irmãos. O que aconteceria se o povo estivesse andando devagar demais? Faraó alcançaria. Concorda? Morte. Então, nesse contexto, nós entendemos dois grandes milagres, dois grandes ensinamentos que o Senhor tem para nós. Vivermos uma vida na presença do Senhor. O primeiro deles é a fé para romper. Romper o que? A dificuldade, os problemas, dar o passo, ir adiante, não parar mediante os problemas e as situações, confiar que existe algo maior, além daquilo ali. E o outro, quando o Senhor fala marche, é um grande ensino que o Senhor tem para nós nos dias de hoje. A marcha fala de algo que é feito em conjunto, não é sozinho ficaria para trás, sozinho seria presa fácil de Faraó, mas marchar, estar junto, para não se cansar, era um ritmo que Deus colocava, não ficava ninguém para trás, amados irmãos, não ia ninguém à frente, ninguém se destacava sozinho, o povo ia todo por igual. O que eu entendo nisso, amados irmãos? Existe um povo, existe uma igreja que o Senhor levantou para que estivesse marchando junto conosco nessa caminhada. Nós que aqui estamos, precisamos viver cada tempo, cada passo, aquilo que o Senhor tem proporcionado. O tempo de Deus, não adianta eu querer acelerar o processo, eu querer correr mais do que aquilo que o Senhor tem colocado para a igreja. Porque quando isso acontecer, meu irmão, eu não vou encontrar o caminho aberto. Eu vou deparar com o mar ainda fechado. Mas quando eu respeito o tempo de Deus, quando eu respeito a vontade de Deus, quando eu caminho dentro daquilo que é o projeto do Senhor, quando eu caminho dentro daquilo que é a marcha e a orientação que o Senhor nos deu, as coisas vão acontecendo, o mar vai se abrindo, cada passo que eu dou, as coisas vão fluindo.
Este milagre ainda tem muitos ensinamentos muito importantes para nós de uma vida cristã. E outro grande ensinamento para nós é o seguinte: a oposição te fará experimentar o extraordinário. O povo precisava atravessar aquele mar. Se tivessem tempo para construir algo, certamente aquele povo construiria. Se aquele povo tivesse tempo, os irmãos acreditam que eles não teriam capacidade para construir um barco? Sim. Aquele povo é o mesmo povo que construía aquelas grandes pirâmides que nós vemos lá no Egito. Era um povo que conhecia, tinha destreza para fazer isso. Mas naquele momento, o conhecimento, os recursos, ali não valiam de nada. Aquele povo naquele momento estava precisando do quê? Milagre. Milagre urgente. O conhecimento que eles traziam com eles até aquele momento não valiam de nada. Vai ter momentos assim na hora, na nossa caminhada, mano. Vai ter momentos em que tudo que eu adquiri na minha vida, toda a minha experiência de vida, os meus estudos, os meus relacionamentos, nada disso vai valer. Terá momentos onde eu, pura e simplesmente, terei que confiar no milagre, terei que dar o passo de fé, terei que seguir adiante, confiando naquilo que Deus está fazendo e vai fazer na minha vida. Guardem isso. Aquele povo, ele tinha recurso para isso, se tivesse tempo, mas ele não tinha tempo. E assim vai ser um determinado momento na sua vida. Entenda que as dificuldades, ela vêm para nos promover. A Bíblia nos conta sobre Golias, um gigante que se levantou. Esse gigante fez o quê? Promoveu um homem pequenino a rei. Quem foi? A Bíblia nos conta de um homem chamado Sansão. A Bíblia nos conta de um homem chamado José. O que aconteceu com a vida de José? José foi invejado, foi traído pelos seus irmãos de sangue, foi jogado num poço. O que aconteceu com esse homem? O que ele se tornou lá na frente? Governador. Também tem a história, amados irmãos, do profeta Samuel. Quem conhece a história do profeta Samuel? Começou como? Perseguição contra quem? Sua mãe, Ana. Você sofria perseguição de Penina, afronta, e ela foi aos pés do Senhor, se derramou, e o milagre veio. Então, amados irmãos, entenda, promoções são disfarçadas de problemas. Problemas muitas das vezes surgem na nossa vida para que Deus eleve a sua vida espiritual, para que Deus te leve para um outro patamar, para que Deus te promova, amados irmãos. Não é para te destruir, não é para te envergonhar, não é para te humilhar, não é para que as pessoas olhem e apontem lá o coitado, não! É para fortalecer a sua fé, é para você dar esse passo e entender que os seus recursos são limitados, mas a mão de Deus é poderosa. A mão de Deus vai transformar a sua situação. A mão de Deus vai fazer você um rei, vai fazer você um governador, vai fazer você um profeta, vai fazer você um servo e uma serva de Deus, vai fazer a sua família abençoada, vai fazer você um abençoador, vai fazer a sua família se destacar nessa cidade. Por conta de quê? Por conta de que você tem a mão do Senhor sobre a sua vida. Então, até quem te atrapalha, amados irmãos, até quem te atrapalha, muitas das vezes te aproxima de Deus. Até situações que estão te atrapalhando, na verdade, quando a gente está na posição correta, quando a gente está fazendo aquilo que Deus quer, até esses momentos te aproximam de Deus. Através de quê? Através da fé. Quando eu olho com um olhar de fé, eu vejo que sempre existe um algo a mais, existe uma situação que está sendo tratada. Já caminhando para concluir a palavra do Senhor nessa noite, você viverá para contar o seu milagre. Entenderam isso? Você viverá para contar o seu milagre.
perseguidores foram mortos. Todo o exército do Egito foi morto. À medida que o mar vinha se fechando, o exército ia se afogando. Faraó não vai estar do outro lado, amados irmãos. Velhos hábitos precisam ser sepultados. Deus te conduz a certos lugares e caminhos que precisam ser fechados na sua vida. Quando o mar se fecha, quando o caminho se fecha, coisas que Deus nos libertou estão sendo deixadas para trás. Deus não só resolve o problema daquele povo, mas está fechando o caminho, a porta de volta para o Egito. Entenda, amados irmãos, portas fechadas também são recursos de Deus para nos proteger. Entenderam isso? Muitas das vezes vemos situações onde achamos que é a nossa salvação, é o nosso recurso, e a gente vai, a porta se fecha e a gente volta. Mas irmãos, quantas vezes oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor um emprego, às vezes oramos ao Senhor por provisões, e às vezes a gente vê uma situação real de que aquela situação é algo que vai vir para minha salvação, e aquilo muitas das vezes te afasta da presença do Senhor. Aquilo muitas das vezes tira e abala a sua fé, te leva de volta para onde você não deveria nunca ter voltado, de onde você saiu, te leva de volta lá para o Egito, para ser novamente escravizado, para ser novamente debaixo da... Isso quando não te leva à morte. Então, repita por favor, portas fechadas também são recursos de Deus. Então, não fiquem chateados quando às vezes se olharem e, poxa Deus, fechou uma porta para mim. Olha, entenda que aquela porta naquele momento ela não te cabe. Coisas precisavam ser abandonadas, coisas precisavam ser deixadas para trás. E aí, amados irmãos, concluindo a palavra do Senhor, para abrir o mar, Deus mandou Moisés usar o que ele tinha nas mãos. Toca o teu cajado nas águas, para o mar se abrir. E aí o Senhor ministrou algo ao meu coração. Muitas das vezes, capacidade, inteligência, estratégia, não cabe a nós, isso vem dele. O Senhor Jesus, Ele quer usar, o Senhor Deus, Ele quer usar o que está nas nossas mãos, Ele quer usar os recursos que nós temos. Davi usou uma funda para derrotar Golias. Sansão usou uma queixada, um osso de jumento para derrotar 1000 filisteus. Jesus usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão nas mãos de um menino. O que nós temos nas mãos para apresentar ao Senhor nessa noite? O que eu tenho oferecido ao Senhor? Entenda uma coisa: o recurso e a provisão vem dele. Mas eu preciso entender que o Senhor, para usar o que eu tenho nas mãos, eu preciso estar nas mãos de Deus. O Senhor usou o que Moisés tinha na mão. Por quê? Porque Moisés estava nas mãos de Deus. Moisés era um homem separado de Deus. Moisés vivia aquilo que Deus direcionou. Ele deu os passos de acordo com o que Deus direcionava. Ele fez aquilo que Deus mandava. E aí eu pergunto aos irmãos nessa noite: eu tenho estado nas mãos de Deus? Você tem estado nas mãos de Deus? Faça essa análise enquanto o louvor vai tocar. Precisamos guardar que os caminhos a qual o Senhor nos tirou, as portas na qual o Senhor fechou, não são para que eu volte. Faraó está lá te esperando para que você dê um passo errado. O inimigo das nossas almas, ele está furioso porque nós fomos libertos. Então, amados, siga em frente, rompa em fé e entenda: se eu estou nas mãos do Senhor, se eu estou nas mãos de Deus, Ele vai me usar verdadeiramente.